Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E comigo hoje, uma médica pediatra. E ela também é endocrinologista pediátrica. E vamos falar sobre puberdade precoce. Doutora Tatiane de Campos, seja bem-vinda ao programa Fala Doctor. E aqui, o Doctor é você. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto. A puberdade precoce, ela impacta o desenvolvimento infantil. É motivo de dúvidas aí para muitos pais, quando que o processo está normal, quando que não está. E também a gente tem visto um aumento da frequência dos casos de puberdade precoce. Então, espero trazer aqui alguns esclarecimentos para ajudar com essas informações. Essa precocidade, ela está sendo uma tendência ultimamente? Sim, principalmente depois da pandemia do Covid-19, no mundo todo foi observado um aumento dos casos de puberdade precoce. E aí a gente pode elencar vários fatores que estão associados, né? Um que é bastante relacionado é o uso das telas, e daí não é assim o conteúdo que a criança consome, mas sim a luz azul dos dispositivos eletrônicos. Ela tem um papel de reduzir os níveis de melatonina, e a melatonina ela não é só um hormônio do sono, ela também é importante para que os hormônios sexuais eles fiquem em níveis infantis por mais tempo. Então, quando a gente tem excesso de exposição à tela, esses níveis de melatonina reduzem e favorece então uma precocidade desses hormônios sexuais. Um outro aspecto que a pandemia trouxe também é o aumento do peso. Então, a gordura corporal, ela fabrica vários hormônios também, né? O nosso tecido adiposo, a nossa gordura, fabrica a leptina. A leptina é um hormônio que vai lá no nosso cérebro e avisa que o corpo tem condições de receber esses hormônios sexuais. Então, se eu tenho um excesso de gordura corporal, esse processo ele também tende a ser mais cedo. E um outro aspecto que influencia a puberdade é o meio em que a gente vive, né? Então, hoje a gente é cercado assim, por muitos produtos químicos, que inclui daí desde agrotóxicos até os cosméticos, que têm muitas substâncias químicas, os plásticos, né, o bisfenol, que talvez seja o disruptor endócrino, uma substância química que é capaz de desregular os hormônios e que inclusive foi proibido na composição das mamadeiras pela Anvisa desde 2012. Então esse assunto é bem incipiente, assim, as pesquisas elas têm evoluído, a gente não sabe como nem quanto desses produtos químicos são necessários para desregular os hormônios, mas a gente, né, da endocrinologia infantil tem tido um cuidado, porque já existem várias evidências de que isso pode estar impactando e favorecendo a puberdade mais cedo. A relação do ciclo circadiano com o crescimento da criança. Então, o nosso estilo de vida moderno, né, fez com que a gente fizesse algumas adaptações do que aquilo que o corpo foi formado para ser. Então, essa questão de dormir um pouco mais tarde, isso desregula toda essa parte hormonal. Então, de novo, né, as crianças às vezes ficam com as telas até a hora de adormecer, mesmo até tarde da noite. Então, a redução dos níveis de melatonina afetando a puberdade, isso prejudica também a questão dos picos de hormônio de crescimento, porque eles são noturnos, o nosso incremento maior de hormônio de crescimento, a nossa maior produção é à noite. Então, essa alteração da rotina, ela acaba influenciando todo o processo de crescimento e desenvolvimento corporal. E com as telas à noite, a criança está indo à madrugada. Exatamente. Não é uma ou duas, são várias. Perdendo esse tempo. E quando chega então no surto de crescimento, a menina um pouco mais, né, mais cedo, o menino um pouco mais tarde, mas o que pode acontecer nesse momento do surto de crescimento? Então, o que acontece, né? Se a gente tiver uma puberdade precoce, e daí aqui eu vou pontuar o que é uma puberdade precoce, né? Então, é o aparecimento de algum sinal puberal na menina antes dos 8 anos e no menino antes dos 9 anos.
que isso vai fazer? Vai fazer com que essa criança inicie a puberdade já mais baixa, né? Ela vai partir para esse estirão de crescimento a partir de uma altura menor do que se ela estivesse fazendo o processo na idade correta. Então, ela já vai iniciar mais baixa. E os nossos hormônios sexuais, aí, a testosterona e o estrogênio, eles atuam nos nossos ossos e eles fecham os espaços que a gente tem para crescer. É por isso que o adulto, né, não cresce mais, não é que a gente não produza hormônio de crescimento, é que a gente faz o estirão, à medida que esses hormônios eles estimulam o estirão, eles também estimulam o fechamento. Então, se eu começo a puberdade mais cedo, eu já começo mais baixo e esse osso vai fechar mais cedo, então eu posso ter um prejuízo na minha altura final, que é uma das consequências da puberdade precoce. A criança ela pode ficar mais baixa do que seu potencial genético. Em relação à menina, a menarca? Assim, não é só a idade da primeira menstruação que é determinante da altura final, tá? Se a menina tiver uma puberdade precoce e eu não tratar, eu vou ter prejuízo na estatura. Mas não é o fato também de eu utilizar medicamento para atrasar a puberdade, uma puberdade normal, que vai fazer a menina crescer mais. Tá? Então não é tão simples essa associação da altura final com a idade da primeira menstruação. Existem outros fatores que permeiam, né, inclusive o potencial genético da criança, o momento então que ela entra em puberdade, a altura que ela está quando ela entra em puberdade. Porque se uma menina de 10 anos entrar em puberdade na mesma altura que uma menina de 12, não quer dizer que essa de 10 ela vai ficar mais baixa do que a de 12. Então, assim, muito a altura com que se inicia o processo tem mais relação com a altura final do que com a idade da primeira menstruação em si. Mas o que é uma menstruação precoce, né? Quando que a gente pode ter um prejuízo na altura porque a menina está menstruando muito cedo? Antes dos 10 anos. Aí sim a gente pode ter prejuízo. Depois disso, de uma forma geral, assim, a gente não vai ter uma diferença muito significativa, né, na altura final. Estilo de vida e puberdade precoce. Então, isso que eu comentei, né, esse nosso estilo de vida moderno, em que se dorme mais tarde, em que existe um consumo muito grande de alimentos industrializados, a própria falta de atividade física, as crianças, né, mais sedentárias, tudo isso são fatores que favorecem o aparecimento da puberdade mais cedo. Tem aparecido muitas crianças acima do peso no consultório? Muitas. A gente tem um estudo antigo brasileiro, até de 2009, que já mostrava que uma em cada 3 crianças de 5 a 9 anos tinham excesso de peso, eles estavam com o peso fora do ideal para a sua altura. Então, isso é uma tendência, existe uma projeção para 2035 de muitos casos na população infantil brasileira, então a gente tem que estar alerta, porque à medida que esses casos de excesso de peso começarem a aparecer, provavelmente essa questão da puberdade também vai vir com mais frequência. As meninas antes dos 8 anos, os meninos antes dos 9, e acontecendo que a criança não está tendo porque ela já tem um crescimento, né, antes, um pequeno crescimento ali nos 7 anos, né, e os 8 anos, mas quando acontece de não estarem dentro de um crescimento normal, por exemplo, os pais são mais altos, o que é para ser? No momento é para ser uma criança, né, dentro dessa faixa etária aí mais alta. Existe aquela situação que os pais levam e o médico ele vai ter que optar por hormônios. E aí que vem um ponto de interrogação. Muito bem. Então, assim, a gente, quando tem um caso de puberdade precoce, primeiro tem que tentar identificar se tem uma causa, né? Se tem um fator, alguma doença endócrina, existem algumas alterações que vão levar ao aparecimento da puberdade precoce. Inclusive alguns tumores a gente tem que excluir, então tumores de sistema nervoso, da glândula suprarrenal, que é uma glândula que a gente tem em cima do rim, de testículos, de ovários, né? Então o primeiro aspecto é esse, antes de pensar em tratamento ou de fazer intervenção.
Na menina, na maioria das vezes, a gente não vai ter uma doença orgânica, não vai ter uma causa. Simplesmente vai ser uma antecipação desse processo que deveria acontecer mais tarde. No menino, quando a gente tem a puberdade precoce, a chance daí da gente ter uma patologia é um pouco maior. Bom, não tenho causa, simplesmente tá antes do tempo, né? Eu posso entrar com o tratamento para tentar preservar a altura, não é para ganhar altura, mas é para evitar que essa criança, né, tenha uma perda de altura. O tratamento hormonal, o bloqueio da puberdade, então segurar essa puberdade para que ela aconteça no momento correto, ele é seguro, tá? A gente não precisa ter medo de usar hormônio. Em algumas situações, a gente vai fazer uma associação do hormônio que faz o bloqueio da puberdade com o hormônio de crescimento, que também a gente tem aí uns 40 anos, pelo menos, de uso do hormônio esse que está no mercado atualmente, e temos dados de segurança, tá? Ele não é um tratamento de risco, assim, para a saúde. Como toda medicação pode ter efeito colateral, mas na maioria das vezes é muito bem tolerado, obviamente que se feito o acompanhamento orientado, adequado, né, que se faça com o especialista, com o endócrino pediatra, para garantir, então, que o benefício vai ser muito maior do que os riscos. Mas, de novo, tem que ser um tratamento bem indicado. Eu não vou propor esse tratamento para qualquer criança ou para uma criança que tem uma previsão de ter a menstruação na época correta, né? Até porque os estudos, eles não mostram, assim, benefício em termos de ganho de altura, dependendo da altura da menina no início do processo da puberdade, dela menstruar com 11 ou menstruar com 12, né? Não é esse o intuito do tratamento. Então, nesse sentido, cada caso é muito individualizado. Tem pacientes que vão ter benefício de só o bloqueio da puberdade, alguns a gente vai ter que associar ao hormônio de crescimento, e depende muito da altura com que essa criança está no momento que ela inicia a puberdade, qual é o seu potencial genético de altura. Então são vários fatores que a gente leva em consideração, é uma análise bem detalhada. Depende também de como é que está o grau de desenvolvimento ósseo, que eu falei anteriormente, então os espaços ósseos para o crescimento, o que eu ainda tenho para crescer. Então, são muitos aspectos que são levados em consideração. Mas, se for necessário o tratamento, ele é seguro. Com certeza. Você tem dúvida? Eu também. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, voltaremos. Até breve. Debaixo Ó, nós ficamos falando aqui, nós estamos cheios de dúvida e outra. Tem gente que está aqui junto com a gente também que está assim, ó, cheio de dúvida também. Mas é aquela situação dos mitos e verdades. Será que a criança indo para debaixo de uma mesa, ela não vai crescer? Hein, doutora? Será que ela vai crescer? Será que ela vai deixar de crescer indo para debaixo de uma mesa? Não, na realidade, né, o crescimento infantil ele é bastante complexo e são vários fatores também que influenciam, tá? E tem uma curva do crescimento. Né? Tem uma curva do crescimento, e daí aqui um ponto que eu acho importante lembrar é que a criança mais velha, ali depois dos 5, 6, 7, 8, até a adolescência, né, ela precisa continuar indo no pediatra. Porque quando é bebê, vai periodicamente,
e depois, né, esse acompanhamento muitas vezes se perde, e daí a gente perde de ver que essa criança está tendo uma queda na curva de crescimento, perde de observar algum sinal de precocidade, né? A criança começa a tomar banho sozinha, começa a ficar um pouco mais independente, e daí os pais muitas vezes não observam que algumas coisas não estão adequadas. Então, o que a gente pode observar? Vamos dizer assim que está tomando banho e daqui a pouquinho aparece aquele pelinho pubianos. Pois é, se for antes dos 8 anos na menina ou dos 9 no menino, precisa investigar, tá? Um detalhe aqui que eu acho bem válido, assim, é que a investigação, ela sempre é recomendada, mas nem todo sinal de antecipação puberal, ele é significativo de doença ou de necessidade de tratamento. Tem situações que a gente considera variações da normalidade, tá? Então, tem situações que são toleráveis. A gente sempre investiga para descartar problema, mas muitas vezes a gente vai ter um quadro que é só de acompanhamento, é uma antecipação isolada, que não vai levar a prejuízo de estatura. E daí nem a medicina sabe bem por que isso acontece. Talvez tenha relação com o meio, com a genética da pessoa, né? Mas a investigação sempre é recomendada antes dessas idades. E o que mais que eu tenho que observar? Então, além do pelo, né, pelo pubiano, pelo axilar, acne. Na menina, o primeiro sinal de puberdade, o mais clássico que vai fazer com que ela tenha, né, evolução para sua menstruação é o aparecimento do broto mamário. E no menino é mais difícil de ver. Broto mamário? Na menina. Especifica? É o aumento da mama, tá? Então a menina começa com sensibilidade, com dor ali, pode ser unilateral, inclusive às vezes os pais ficam com medo porque acham que pode ser algum processo até tumoral, porque pode vir, o aumento da mama ele pode iniciar só de um lado num primeiro momento, tá? Então esse é um sinal que tem que chamar a atenção. E no menino é mais difícil porque é o aumento do volume do testículo. Então, essa criança precisa ser examinada por, né, algum profissional ali para que se tenha o alerta. O pelo, ele não necessariamente significa uma puberdade verdadeira, ele pode vir de outras fontes hormonais, inclusive dessa glândula que a gente tem em cima do rim aí, que produz também hormônio masculino e que pode dar pelo. Agora, o aumento do volume do testículo é que vai dizer que esse menino está em puberdade verdadeira, que daqui a pouco ele vai fazer o estirão. Mas para isso precisa ser examinado, né? Para a família vai ser difícil de observar. Já que nós estamos falando, né, na situação de obesidade, né, a preocupação da linha, da curva, né, da curva de crescimento, idade e peso. Também tem essa relação, né, que às vezes a criança ela está com uma certa idade, está com uma determinada altura, mas o peso, aí, em qual bate esse sinal de alerta? Então, na criança, às vezes a gente se engana de olhar, né, e daí a importância de fazer a avaliação pediátrica, pesar, medir e fazer o índice de massa corporal e também a medida da circunferência abdominal, porque às vezes a gente olha para uma criança e aparentemente ela não está com excesso de peso. Mas se a gente coloca no gráfico, existe um gráfico da Organização Mundial de Saúde que estudou crianças aí de todo mundo, né, que é o nosso padrão. Não que todas as crianças tenham que estar no padrão, mas no momento que a gente coloca ali no gráfico já vem um alerta se ela está fora ali da média ou se ela está próxima dos pontos que já mostram que ela está com uma tendência ao excesso de peso. E um outro aspecto prático, e que até convido o pessoal para fazer em casa aí nos seus filhos, é fazer a medida da circunferência abdominal. Tá? Circunferência abdominal, fitinha aqui na região média do abdômen. Se ela for maior do que a metade da altura da criança, então vamos lá, uma criança que tem 1,20 m, se tiver mais do que 60 centímetros de circunferência abdominal, isso já é um alerta de que ela pode estar com excesso de depósito de gordura na região do abdômen. Que é o que aumenta o risco aí de doenças cardiovasculares no futuro, de diabetes, hipertensão. Então, muitas vezes a gente, no consultório, fala para os pais, olha, o seu filho, né, mostrou índices um pouquinho maiores do que o esperado, e os pais se assustam, mas como assim? Mas eu não achei que ele estava com excesso de peso. Então, os nossos parâmetros, eles
são um pouco mais detalhistas assim do que só o olho pode nos informar. Sem dúvida. Crianças com problemas intestinais, crianças com problemas respiratórios, influencia? Influencia o crescimento, né? Isso sim, o crescimento geral pode, mas a puberdade em si, não. Aí se é uma criança que já tem uma baixa estatura, que já tinha algum desses problemas e acaba entrando em puberdade mais cedo, provavelmente ela, né, vai ter um prejuízo maior na sua altura final. Vamos voltar para as telinhas? Né? Pineal, né? Que é aquela, eu lembro da pineal é a galinha, né? Quando vem o sol, a galinha sabe que é sol. Quando está escuro, e a pineal é aquela que veio, tá vendo uma luz, já está na hora de se acordar. E é isso que eu vejo também as telas da televisão, do iPhone. Olha, fiz até uma propaganda aqui, depois a Apple me paga. E isso me preocupa muito, porque como as crianças estão muito em cima de telas, a pineal deve estar assim. Exatamente. Deve estar assim. É importante falar mais um pouquinho dela. E até puxando assim, né, um gancho para essa parte dos hormônios, e tu falaste ali da galinha, vou aproveitar para esclarecer um outro mito aí, que a galinha, o consumo, né, da carne de galinha, será que ela tem hormônio e favorece o aparecimento da puberdade precoce? A gente não tem evidência disso, tá? Podem continuar consumindo o frango, assim, porque... As minhas crianças vão adorar. Porque a gente não tem essa associação, essa evidência, tá? Então, não essa situação é bastante falada, né? De hormônios, que colocam muito hormônio na ração, que se pode acontecer tal coisa. O que se sabe que pode desregular são os agrotóxicos. Né? Os agrotóxicos que infelizmente não estão presentes só nos alimentos in natura, até nos industrializados a gente tem agrotóxicos. E uma das medidas aí que poderia ser utilizada para tentar minimizar a absorção seria fazer a higienização dos alimentos com bicarbonato de sódio. Então deixar os alimentos lá 1 litro de água para uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, e deixar os alimentos embebidos lá, os in natura, para tentar diminuir um pouco essa... E o miojo? O miojo, não recomendo. Mas o miojo é salvador. Olha! Mas aquele pacotinho com aqueles adicionais que tem ali dentro, né? Mas a criança adora miojo e parece que virou algo cultural no brasileiro, tá miojo, né? É que é muito palatável, né? Esses alimentos industrializados, eles foram feitos para viciar o nosso paladar. Exatamente. Então é muito gostoso. Sim. Então a gente come e a gente quer mais, e assim é pro doce, né? Todos os alimentos industrializados, pelos índices de gordura que eles têm, eles favorecem esse vício, essa vontade de comer mais. E daí a minha sugestão para os pais sempre é: não comprem, não tem em casa aquilo que a criança não deve consumir, né? Água versus refrigerante. Água sempre. E assim, às vezes o pai também substitui o refrigerante pelo suco. E é uma troca elas por elas, assim. É um alerta que eu sempre faço: o suco, ele é extremamente engordativo, é uma caloria vazia. Não devem mandar na lancheira todos os dias aquele suquinho de pacotinho, de caixinha. Não precisa, aquilo ali não tem valor nutricional, tá? Ele é só para engordar mesmo. Calórico. É só calórico. Tá? Descasque mais e desembrulhe menos. Um suco, né, um copo de suco de laranja, há quantas laranjas ali? Já é um peso muito grande. Então é melhor descascar uma laranja, chupar ela, que já está com a vitamina C, já está o consumo da laranja, ele tem a fibra, né? Sim. Então, assim, demora um pouco mais para fazer a digestão. A gente não tem um pico tão alto de glicose, porque o suco eu tô tomando e a minha glicose já está subindo. E daí eu faço um pico de insulina também para reduzir os níveis de glicose, e essa insulina favorece aí acúmulo, né? A insulina é um hormônio que favorece acúmulo no nosso de gordura, no nosso organismo. Então, suco é uma coisa assim que quem é meu paciente sabe que eu digo: não gastem dinheiro com isso, não tem porquê. E não é querer esconder das crianças, mas sim mentalizar elas. Falar o que acontece, que isso,
os pais em casa podem falar. A educação, né, ali no ambiente, e é muito difícil, né? Sim. Porque o meio também influencia, às vezes na escola vai ter uma pressão, por que eu levo esse lanche, por que eu não levo o suco que o meu colega leva, né? E não é que eu não acho que de vez em quando a gente não possa ter Claro. uma alimentação um pouco diferente. Assim, é o cuidado do dia a dia ali, não Sim. tem por que ter esse industrializado diário. Nuggets. Nuggets no azeite e nuggets na air fry. Nuggets caseiro, faço em casa, procurem aí na internet, está cheio de receita, né? Porque, de novo, o industrializado ele pode ter inclusive agrotóxico na composição, então assim, faço em casa. Né? Dá trabalho? Dá, mas é a saúde do filho, né? A gente sempre brinca assim que a gente procura dar a melhor escola, o melhor esporte, tem que dar a melhor comida também, e a melhor comida é a caseira. Prática esportiva. Essencial pela essa questão, de novo, da adiposidade, né? Então, do ganho de peso, a gente sabe que isso vai influenciar tanto a puberdade quanto as doenças cardiovasculares em geral. E qual é o grande problema desse excesso de peso, né? Ele não dói. A criança que é gordinha, às vezes até é vista ali, né, como saudável. E aquilo ali, às vezes, não causa, assim, um desconforto muito grande, apesar de a gente saber que, do ponto de vista emocional, pode ter bastante impacto. Às vezes a criança não verbaliza, mas a gente sabe que impacta bastante. Mas não tem uma dor física naquele momento. Então, fica um pouco mais difícil, assim, da gente convencer que é importante, né, tentar normalizar esse peso. Então, a prática de atividade física é essencial. Né? Então, se não dá para ter uma atividade regular, assim, mas se essa criança puder brincar na pracinha, se ela puder correr, se ela puder fazer uma atividade recreativa, é melhor do que ela estar sentada na tela. Maravilha. E aquela mensagem final para deixar para esse público que está nos assistindo? Muito bem. Então, assim, de novo, eu gostaria de agradecer, espero ter ajudado com alguns esclarecimentos. E lembrar, né, para que as crianças não utilizem cosméticos sem necessidade. Lembrar dos pais das crianças mais velhas e dos adolescentes de manter o acompanhamento pediátrico. E buscar sempre, né, o melhor para a saúde da criança, porque é um organismo em formação, para que ela possa, né, usufruir da melhor forma possível aí, todo o seu período da infância, sem necessidade de nenhum tratamento. Que se precisar ele é seguro, mas assim, não precisando melhor, né? E buscar sempre os hábitos de vida saudáveis, né? É clichê, né? Todos os médicos falam isso, mas é necessário porque com a modernização a gente perdeu um pouco, né, desses hábitos assim mais básicos. Exatamente. E o alimento mais próximo da natureza. Isso aí. Vamos fazer um brinde à saúde das crianças? Vamos? Saúde. Tatiana, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma satisfação tê-la. Uma vez convidada, sempre convidada. Obrigada. E a você que está nos assistindo, isso aqui é muito bom para a criança também, viu? Muito obrigado pela sua participação. Assistam o Fala Doctor, assistam o Cat Doctor e agora assistam o Cook Doctor. E também o Fala Doctor, ele está com lives. Mais entrevistas, mais situações novas, mas também o que é de sempre, que é aquilo que nós temos que fazer. 4 pilares: água, alimentação saudável, um sono de qualidade e exercício físico. Basta para ter um tempo de vida maior e com qualidade, não é? Então, muito obrigado e até a próxima!